Opa, fiquei grandona aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Jefferson Miola. Boa noite a todos e todas. Boa noite, Jefferson, tudo bem? Opa, boa noite, Sara. Boa noite, Paulo. Prazer estar aqui com vocês. Um abraço muito grande para vocês. Isso, professor. Ô, Paulo, eu vou começar, tá? Tá bom, eu tô vendo aí, né? Vamos lá. É isso, né? Inclusive, é o título do Boa Noite, do Boa Noite 247 de hoje, essa visita do Lavrov, né, o chanceler russo, ao Brasil, e inclusive convidando o Lula a fazer essa visita à Rússia. A gente acompanhou o dia todo hoje a imprensa completamente histérica, fazendo todo tipo de associação. Eu queria a análise do professor Jefferson Miola sobre isso. Olha, Sara, eu acho, assim, muito brevemente, né? Não acompanhei os desdobramentos, o conteúdo desta agenda, mas nós estamos, nos últimos dias, acompanhando uma agenda internacional muito relevante do presidente Lula, e que ela se relaciona, né, diretamente também com a guerra em andamento na Ucrânia e, evidentemente, com a Rússia, né, que é um dos lados do confronto, né? Eu acho que o Brasil está, com as escolhas que a nossa diplomacia, presidida pelo presidente Lula, vem tendo, o Brasil está reassumindo seu papel natural no mundo. Primeiro, ele traz para a centralidade da sua política interna a questão internacional. Não há país no mundo que pense o seu desenvolvimento doméstico interno sem ter uma visão muito clara e uma estratégia muito bem estabelecida da sua forma de inserção no mundo. E o Brasil tem, a partir da presidência do presidente Lula, uma visão muito clara sobre o papel do multilarismo e, sobretudo, da constituição de uma ordem multipolar, né, onde o desenvolvimento e as escolhas, as opções de cada país e do conjunto dos países do globo e da humanidade, elas não sejam definidas a partir, né, de um poder imperial, né, seja militar e seja ele econômico, que é exercido, né, de maneira suprema pelos Estados Unidos. Então, o primeiro aspecto que eu acho que é isto que o Brasil se reencontra, né, com a melhor tradição de uma política externa autônoma, independente, não colonizada e não subordinada, né, e exerce isso, né, com um pragmatismo inteligente, eu diria, né, muita histeria, né, uma espuma enorme em relação a esses movimentos que o presidente Lula fez, especialmente declarações dele, mas isso, sob meu ponto de vista, é absolutamente normal, né, que ocorra diante de um cenário, né, em disputa que está em aberto. Né. O Lula, ele com muita maestria, ele afirma uma posição, e eu acho que ele recupera, e em certo sentido ele reforma, a partir desta inflexão, um erro inicial que foi cometido na postura do país em relação à guerra na Ucrânia. Ele faz esse ajuste e eu acho que isso o credencia, inclusive, para ser um dos atores centrais, né, que pode cooperar com uma solução para o conflito na Ucrânia. Isso não é pouca coisa. Em terceiro lugar, não é que o Brasil, ele, a partir disto, o Brasil, que tem uma economia fortemente primarizada, sofreu um processo brutal de reprimarização ao longo, especialmente dos últimos 12 anos, né, o país tem uma exigência muito clara para pensar o seu projeto de desenvolvimento, que é vincular-se, não é, a estratégias e tecnologias inovadoras no mundo. E o principal país que pode aportar isto, seja sob o ponto de vista do desenvolvimento científico e tecnológico, mas, sobretudo, sobre a capacidade econômica que tem, né, para viabilizar aportes necessários para esta retomada, essa redefinição, né, de uma economia menos primária e mais industrializada. Qualquer economia do mundo agropastoril, agropecuária, ela é uma economia pobre, por mais que ela tenha uma conveniência de produzir divisas a partir das commodities, mas ela é uma economia pobre que não gera emprego. Não há desenvolvimento com emprego e renda sem que haja uma industrialização. E, portanto, essa relação que o país faz com a China, que ela é uma opção pragmática, não tem nada de ideológico nessa opção. Então, eu acho que é muito positivo. Todas as sinalizações que o governo faz são, sob meu ponto de vista, são muito positivos, pelas razões que eu expus, e naturalmente a gente tem que conviver com essa situação que é de uma pressão, uma chantagem. Eu acho que pode, inclusive, haver alguma modificação da forma como os Estados Unidos vinham se relacionando com esses 3, 4 meses iniciais do governo Lula, mas isso é um tema também a ver
né, como isso se estabelece, né, e que o país vai ter uma capacidade, seguramente, de responder a isto, né, a partir disto, que é uma qualidade inata do Lula, né, de estabelecer, de ocupar na cena pública, tanto interna quanto internacional, né, com extrema maestria e competência. Eu acho que nós estamos inaugurando um ciclo novo, né, não imune, digamos assim, a crises, a questionamentos e a combates importantes que vão se estabelecer daqui para diante. Paulo? Olha, muito bem, professor. Eu gostaria de tocar num outro assunto. Um assunto que nós dois tocamos hoje. E eu imagino que tanto você como eu, e como ainda mais o público do Brasil 247, descobriu que no mesmo dia, ou no mesmo fim de semana, não sei quando é que você publicou, nós dois publicamos textos sobre a posição, até agora, privilegiada dos militares no Estado brasileiro. A posição que é uma herança, evidentemente, do bolsonarismo e, mais a longo prazo, uma herança da ditadura militar, que não foi removida, não foi nada, e que, do ponto de vista assim, dos gastos, daquilo que se oferece, daquilo que o Estado oferece hoje para os militares, continua sendo uma questão polêmica e uma questão de disputa. Você falou muito dos gastos e eu falei muito do poder político. Ou seja, eu coloquei a questão, que eu acho que é uma questão que também está aí, que é uma questão que vale a pena que a gente debata, né? Que a gente coloque em questão, que a gente fale sobre ela, que é a formação dos militares brasileiros como uma casta política. Ou seja, depois da ditadura, ou durante a ditadura, e quem sabe até antes, mas na ditadura de 64, 68, nas suas consequências, os militares se destacaram da sociedade brasileira como uma força com interesses próprios, com uma capacidade própria de gestão e um poder para impor seus interesses enquanto corporação. Então, nós temos hoje uma elite, que é uma elite assim, que é uma casta que não presta contas ao conjunto da sociedade, que age com autonomia em relação à sociedade, que comanda o orçamento, tem acesso a verbas que nós não sabemos, tem projetos que a sociedade brasileira desconhece, e é, vamos dizer assim, um elemento, assim, provavelmente um dos elementos mais importantes e mais preocupantes, né, do Estado brasileiro. Porque nós podemos eleger presidentes, nós podemos votar muitas questões, mas aquele poder, que é o poder armado do Estado, simplesmente essencial em qualquer país do mundo, ele está obedecendo a uma outra liderança, uma outra direção, pelo menos até agora, com interesses diversos e que realmente, assim, vamos dizer assim, causa muita preocupação. Eu publiquei uma reportagem da Folha, onde uma acadêmica que eu gostaria de mencionar, a professora Ana Penido, faz um balanço desses gastos, demonstrando claramente que, vamos dizer assim, os recursos assim são distribuídos assim, os recursos disponíveis do Estado vão assim de uma forma assim surpreendente para os militares em todos os sentidos, para aposentadorias, para armamentos, para projetos, ou seja, caracterizando realmente que ali para reforços no soldo. E ela fala, inclusive, uma coisa interessante: enquanto para todos os funcionários do Estado e para os brasileiros, a Previdência, por exemplo, foi uma reforma que piorou a vida, para os militares, com as perdas e ganhos, ocorreram mais ganhos do que perdas. Ou seja, isso é típico de uma força que tem ali interesses muito poderosos que ninguém ousa colocar, desafiar de uma maneira como se deve. Bem, eu acho que essa é uma discussão. Quando você fala dos armamentos, que eu acho que você poderia falar também, que eu li o seu... Eu estou falando de salário. O Miola vem aí, armamentos, assim, parece que nós estamos numa quinta guerra mundial ali, e que nós vamos ser a força dominante, né? Então, por favor, fale um pouco disso. Fale um pouco, eu queria que você tenha uma experiência também que é importante sobre isso aí. Paulo, eu tenho absoluta convergência com as tuas percepções. Eu acho, né, inclusive, que nós estamos
a partir do fracasso dessa intentona fascista militar do 8 de janeiro, mas o que aconteceu em 8 de janeiro, ele não é um episódio que tem que ser visto, não é, à parte, não é, isoladamente, mas ele representa um momento de condensação, né, de uma trajetória muito recente, desse itinerário do último período das Forças Armadas do Brasil, não é, que culminaram com esse ato, né, felizmente fracassado. Mas, sob meu ponto de vista, não é, nós estamos falando aqui de estamentos militares que é muito mais do que uma mera corporação que se autodetermine, que se autogoverna e que é completamente insulada do conjunto da sociedade. Isto é, na minha percepção, um problema muito grave da própria sociedade civil, não é, que, em primeiro lugar, nós não fizemos uma transição da ditadura para a democracia com encontro de contas em relação, uma justiça de transição em relação ao que aconteceu, né, os crimes de terror de Estado, por exemplo, e a responsabilidade de agentes de Estado, sobretudo os fardados, né, nesses atos de terror contra a cidadania brasileira. E nós tivemos, ao contrário disso, uma transição que ela foi tutelada, não é, e controlada pelos próprios militares, e eles, desde o final da ditadura até os dias atuais, eles nunca deixaram de atuar na política. Eles ficaram durante longos anos, 3 décadas aproximadamente, fazendo política, não é, internamente, formando a partir desses valores que tu bem aqui enunciaste, né, de um modo, eu diria, para usar uma expressão, clandestino, ou seja, ele estava no seu mundo próprio, né, se organizando, com características, inclusive, que é mais do que uma corporação e talvez, né, com uma organização partidária. Tem autores, inclusive, Alain Roquet, por exemplo, lá nos anos 80, falava do Partido Fardado, Partidos Militares, né, mas que ele tem essa característica, né, de se comportar com uma estrutura partidária que tem um projeto de poder, e isso é importante. E esse projeto de poder ele ficou muito bem estabelecido, né, durante o período da presidência do Bolsonaro. Sob o meu ponto de vista, o Bolsonaro não foi o Bolsonaro que trouxe os militares, o Bolsonaro era um cavalo de Troia dos militares, ele oferecia para os militares, né, que era popularidade e voto para que eles, então, alcançassem democraticamente, digamos assim, o poder, voltasse democraticamente ao poder. Eu acho que nós estamos diante de uma situação que ela é de uma oportunidade histórica, nunca antes tida nos últimos 50 anos, da sociedade civil, o poder político, ou seja, o Congresso e o governo brasileiro, de enfrentar o tema dos militares. Eu acho que, apesar do que aconteceu e deste recuo tático, que é assim que eu entendo que está sendo feito pelas cúpulas das Forças Armadas, eles estão se reacomodando, mas eles não abandonaram esses seus interesses históricos e estratégicos, que vêm desde a formação da República. Eles se comportam como sendo uma espécie de um poder moderador que tem uma responsabilidade de tutelar a democracia, né, porque eles entendem que os paisanos, né, são incompetentes, né, para gerir e dar conta dos destinos do nosso país. Nos últimos dias, Paulo, o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, ele anunciou, né, o interesse dos comandos das 3 forças e dele próprio em aumentar em cerca de 70% o orçamento das Forças Armadas, né, para equiparar, o que eles dizem assim, um padrão, né, de comprometimento orçamentário do Brasil ao que é na OTAN. Né? Primeiro, que eu acho que é um despropósito, né, uma força armada de um país soberano se espelhar nessa organização que deveria estar extinta desde o final, né, do Pacto de Varsóvia, em 1991. Então, é um equívoco, né, e reflete exatamente essa visão de uma força armada que ela é colonizada, né, ela é uma espécie de uma força vassala, né, de um exército superior, que é o exército estadunidense aqui no nosso país. Segundo lugar, porque eu acho que é um despropósito, né, o ministro da Defesa ele não ser um porta-voz do governo, ele ser um porta-voz dos interesses disso que tu bem nomeaste aqui, desses estamentos militares. Porque nós estamos falando aqui de uma estrutura militar que ela consome muito do orçamento público brasileiro. E eu vou dar dados de 2022, que talvez a Ana Penido tenha até repetido eles, ou eu tenha repetido os dados, eu não li essa matéria que está me dizendo, mas eu, pesquisando no orçamento brasileiro, a gente chega a esses dados, eu tenho acumulado muitas informações nos últimos 4, 5 anos, e que nós temos uma situação do gasto de 2022 do orçamento do Brasil, 106 bilhões de reais só com as 3 Forças Armadas. Para ter uma ideia, Paulo e Sara, este valor ele é muito próximo do total aplicado no SUS do Brasil. 144 bilhões e 22 para o SUS, 143 para todo o sistema de educação do nosso país, envolvendo todas as universidades, inclusive hospitais universitários, e 120 bilhões para a cidadania. Então, quando a gente percebe isso, nós estamos vendo que tem um excesso de gastos. Esses gastos, eles são mal realizados.
Como é que eles são distribuídos, esses gastos, Paulo e Sara? Dos 106 bilhões, 87 bilhões são para pagamento de pessoal e encargos sociais. Né? Só que quando a gente abre isto, esses 87 bilhões, a gente vai ver onde eles estão distribuídos, nós vamos chegar a uma constatação que ela é espantosa. Né? 54 bilhões, ou seja, mais de 60% do que é gasto em pessoal é para pagar aposentadorias e pensões. E apenas 33 bilhões é para pagar o pessoal da ativa. Né? E aqui é um desbalanço brutal, um abismo em relação aos servidores públicos civis do nosso país. É uma distorção absurda. E nós temos uma situação que ela é, no mínimo, escandalosa, Paulo. Dentre os pensionistas, nós temos 144 mil. Eu vou repetir o dado: 144 mil filhas, noras, sobrinhas e netas, né, de militares que recebem pensão vitalícia e, em muitos dos casos, são pensões com valores extravagantemente altos. E tem casos que são escandalosos, como é o caso, por exemplo, da neta do ditador Ernesto Garrastazu Médici, que foi um notório sanguinário durante o período da ditadura, que ele, alguns meses antes de morrer, ele adotou a neta, que então tinha 21 anos de idade, os pais vivos, ela não era nem arrimo de família, tinha os pais vivos, e ela ficou então adotada como filha dele, para quando a esposa dele, que era cônjuge, falecesse, a filha passasse a receber a pensão, o que passou a acontecer em 2013, e ela, pasmem vocês dois, ela recebe uma pensão vitalícia de R$ 35.830. Esse é o salário que está no Portal de Transparência do Brasil. Então veja que é um despropósito. Eu acho que nós estamos perdendo uma oportunidade histórica de delegar aos próprios militares e a esse ministro, né, escolhido pelo presidente Lula, e que está ali evidente que é uma escolha do presidente Lula, mas que esse ministro ele não representa, na minha perspectiva, aquilo que é um desafio nosso, né, enquanto civis, enquanto sociedade civil e mundo da política, né, da representação política nacional, ele não representa o que deveria ser feito em relação ao tema dos militares. Ele traz aqui, simplesmente, ele compra a agenda dos militares, né, reproduz ela e trata isto, né, como uma situação natural. Investimentos que eles alegam para fazer, para modernizar as Forças Armadas e estabelecer um padrão equivalente, digamos assim, ao que ele diz lá da OTAN, dos 106 bilhões, Paulo e Sara, apenas 5 bilhões. Porque eles aumentam os orçamentos, não é para aumentar a capacidade de defesa e de proteção da soberania brasileira. Eles aumentam para fazer uma apropriação corporativa desses recursos na forma desses desvios escandalosos, como agora que a gente viu o comandante do Exército, que ele, para assumir o comando do Exército Brasileiro, ele ganhou R$770 mil. 770 mil reais, fora aquilo que a gente já sabe daqueles escândalos todos, né, de carnes nobres, Viagra comprada, mas ainda a preços superfaturados, e aí a gente vai com um cardápio, né, grande, digamos assim, de escândalos, um sortimento, né, de imoralidades, de desvios e de corrupção dentro das Forças Armadas. Eu acho que um país sério, um país que precisa de uma Força Armada, que execute as funções primordiais, a função das Forças Armadas não é fazer GLO, né, garantia de lei da ordem, é cuidar essencialmente da defesa nacional e da proteção da nossa soberania. Então nós temos que pensar a modernização dessas Forças Armadas, sua profissionalização, à luz de uma visão sobre qual é a estratégia de defesa que o país tem que adotar e como nós atualizamos a nossa necessidade das nossas tropas, do nosso contingente militar, à luz exatamente disto. Nós precisamos mesmo de 350 mil militares da ativa, das três forças hoje? Ou será que são conflitos de outra natureza que envolvem menos contingente, mais inteligência, mais tecnologia e mais desenvolvimento científico das nossas forças? Essas são as escolhas que temos que fazer. E eu acho que nós não podemos perder essa oportunidade de fazer isso pressionando o Congresso, pressionando o governo para que atente a isso que pode ser, né, uma nova aberração se o governo conceder esse aumento inaceitável, né, para as Forças Armadas, que pode inclusive comprometer a capacidade do governo, nesse contexto do arcabouço fiscal, de realizar investimentos na área da saúde, da educação, assistência social e atender às necessidades
fundamentais, né, do povo brasileiro, cujo contingente que está passando fome é de 33 milhões. Então, acho que essa é uma situação que nós temos que efetivamente enfrentar. Deixa eu fazer uma pergunta. Porque você está falando de tudo isso e nós estamos, assim, num momento em que tem uma questão aparecendo, que se chama o 8 de janeiro. É uma questão que envolve comandantes, envolve oficiais, envolve todo esse aparato que se constituiu a partir de 64, que se manifestou ali. Nós estamos encerrando quase, assim, estamos no final dessa nossa conversa, mas que está muito produtiva, podemos até voltar um dia, se a sala permitir, que é o seguinte, como é que você vê? Já existe um esforço todo para uma anistia, para passar uma borracha, para repetir os velhos movimentos que permitiram essa casta militar sobreviver ao longo... Até quando o regime acabou, mas ela continua. Não é? Vamos dizer assim, tivemos uma constituinte e ela continua, ou seja, ela é poderosa. Como é que você vê isso? E esse 8 aí, a necessária apuração e investigação do 8 de janeiro para alguma esperança, expectativa de mudança nessa trajetória, nessa tragédia que você descreveu tão bem. Sim. Paulo, eu acho exatamente isto, né? Que nós nunca tivemos uma oportunidade de ouro como nós estamos tendo para enfrentar essa problemática, uma questão central, não só para a governabilidade do presidente Lula, do governo Lula, mas para a própria sobrevivência da democracia. A gente sabe o plano que eles têm para o país. Eles apenas fizeram um ajuste tático, fizeram um recuo, estão se ajustando, eles têm um projeto próprio de poder, eles não abandonaram isso. Então a gente tem que tomar, né, medidas. Eu lamento te dizer isso, mas o meu temor é que nós não estamos correspondendo, sob o ponto de vista das medidas que as nossas instituições, e especialmente os políticos, os parlamentares, não estão adotando em relação a essa problemática. Nós talvez estejamos fazendo uma espécie de concedendo de novo, só que dessa vez de maneira tácita, uma anistia aos militares. E eu acho que esse é o pior dos mundos. A gente sabe o que significa uma anistia, ou até melhor dizendo, uma não responsabilização e a correspondente punição daqueles que cometeram crimes, e crimes bárbaros que atentam contra a nossa democracia e a sobrevivência do Estado de Direito. Se a gente não faz isso, a repetição na forma de farsa ou tragédia, como diria o Marx, ela é inevitável. E é isso que aconteceu exatamente para o nosso país, que, diferentemente do que fez, por exemplo, a Argentina, que não só botou no banco dos réus, mas deixou os militares, aqueles comandantes sanguinários que promoveram um terror bárbaro na sociedade argentina, deixou eles morrerem na cadeia. Mas por isso mesmo que a Argentina adotou um antídoto, né, fundamental e drástico, que garante a ela, pelo menos, que os militares vão pensar 40 mil vezes antes de fazer de repetir aquilo que eles fizeram. Então eu acho, né, que se nós não tivermos, e tudo está indicando, né, recentemente houve a divulgação de que o Supremo estaria, a Polícia Federal estaria ouvindo em inquérito mais de 80 oficiais das 3 Forças Armadas, especialmente do Exército. Agora, a ver se isso vai ter os seus desdobramentos. Eu acho que nós já perdemos a oportunidade, por exemplo, de que os ministros Múcio Monteiro e o ministro Flávio Dino dessem ordem de prisão, voz de prisão, ao comandante do Exército e ao comandante do Comando Militar do Planalto, lá no 8 de janeiro, quando eles impediram o cumprimento de uma ordem judicial da Suprema Corte para retirar os criminosos que estavam amotinados na área do quartel-general do Exército Brasileiro. Então veja que nós temos uma certa tibieza, né, de providências e de iniciativas em relação aos militares, e o meu temor é de que, se não acontecer algo, né, que corresponda a uma justiça e a uma democracia, não estou falando aqui de vingança, não estou falando de excepcionalidade jurídica, eu estou falando dentro do devido processo legal, de uma democracia, né, que proteja a si própria e que exerça a sua justiça, ela tem que obrigatoriamente, né, responsabilizar, processar, condenar e punir os responsáveis não só pelo 8 de janeiro, porque o 8 de janeiro, como eu disse, ele condensa, né, um movimento, né, de grande curso que já foi preparado muitos anos antes, e a gente sabe, inclusive, né, e o tweet lá do general Vilas Boas é uma evidência disso, que eles participaram, inclusive, do grande condomínio conservador para derrubar a presidente Dilma, né, na forma de uma conspiração de Itigoain de Vilas Boas com o próprio Temer. Então vem de longe
esse papel deles, nós temos que rapidamente, né, fazer. O ideal seria uma justiça de transição, que tudo indica que nessa correlação de forças não haverá, mas que a justiça seja realizada, né, na sua plenitude, para que a gente adote os antídotos e possa, de uma vez por todas, né, colocar os militares, né, longe da política, no quartel, e aqueles que não têm vocação para fazer isso, são conspiradores, esses têm que ser punidos e expulsos das forças e levados ao cárcere. Paulo, permito, viu? É que eu queria fazer, ler aqui algumas perguntas da audiência. Tem, inclusive, uma pessoa perguntando sobre livro. Deixa eu ver aqui. O Américo Machado está falando o poder camuflado do pernambucano Fábio Vitor sobre a questão militar. É maravilhoso. E aí ele conclui com Recife na luta. O senhor indica esse livro? Opa, o áudio. Sim, indico que tem vários livros. O professor Manuel Domingos Neto, com uma profusão muito profícua no que está fazendo. O João Martins também tem um livro, 2 livros recentes. Tem o Celso de Castro, a própria Ana Penido tem produzido materiais, né? E eu até aproveito essa pergunta, Sara, para dizer que é lamentável, né, que o governo brasileiro, o governo Lula, não esteja aproveitando dessa inteligência intelectual instalada, acadêmica, que pode aportar, né, uma visão muito qualificada, porque conhece, seja etnograficamente, antropologicamente, conhece, né, as Forças Armadas e pode aportar contribuições muito importantes e qualificadas para que o governo, né, tenha uma melhor capacidade de condução desse assunto. Ótimo. E aí tem outro aqui, o Ricardo Garcês fala assim, a entrevista com Miola precisa de um corte do 247. Eu já coloquei até o título aqui, viu? Preparou ali, olha aí, ela é rápida, gente. Opa, por isso que é até compreensível tu pedires autorização para ela, né, Paulo? Para nos conceder. E para encerrar aqui, o Júlio Nunes fala assim, eu gostei da atuação da TV Brasil, ele falou Marcelo Uchoa, mas é o Marcos Uchoa, com o Marcos Uchoa, com a reportagem dos Emirados, e hoje, direto da FUNAI, em homenagem ao Sebastião Salgado. Valeu. É isso, professor, muito obrigada. Paulo, muito obrigada também. Toda vida, Paulo, a gente sente a mesma coisa, né? É pouco tempo. Paulo, querido, um grande abraço, um prazer te reencontrar aqui. Fazia anos que a gente não se via. Fazia anos, a gente se reencontrava. Anos. Exato. Exatamente. Um abraço grande, muito obrigado a ti também, Sara. Boa noite, boa continuidade do programa aqui. Um abração. Tchau, tchau. Valeu. Até amanhã. Tchau.